Olá, galera! Está no ar mais um Analista Sem Ação, o programa do Invest News que vai tirar todas as suas dúvidas sobre ações. Como de costume, estou aqui com Murilo Breder, analista da Easy Invest. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado, Caterine, e olá de novo a todos os ouvintes. A nossa última dobradinha deu muito certo, né? A gente comentou sobre Coca-Cola, sobre uma empresa que é uma das melhores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos e como isso pode ser uma oportunidade para o investidor brasileiro também. Inclusive, o episódio está gravado, está aqui no canal do YouTube do Invest News, mas aí essa semana, né, muita coisa acontecendo, inclusive sobre as estatais, e aí não tinha como o tema ser outro, né? Como que mudou a nossa visão sobre as estatais de semana passada para cá, em relação a curto, médio e longo prazo, é isso que eu quero falar no programa de hoje aqui com vocês. Hoje realmente o tema é inevitável. Vamos falar sobre um assunto que tem deixado muitos investidores preocupados. Afinal, entre interferência política e possíveis privatizações, como que fica a situação das estatais? Murilo vai analisar o cenário atual e os possíveis desdobramentos para cada companhia. E também teremos análise gráfica do Hugo Caroni. Depois, eu vou fazer para ele algumas perguntas que vocês que acompanham o Invest News deixaram nos nossos vídeos e lives. Bora começar então? Bom, Murilo, como você citou, né, esta foi uma semana de muitas emoções, envolvendo principalmente duas estatais, né? Por um lado, temos a Petrobras, que ela passou por conflitos de interferência política, chegou a perder bilhões na Bolsa de Valores, e praticamente quando ninguém estava dando nada pelas ações, aparentemente se recuperou na Bolsa, né? Mas qual que é a sua visão sobre esta companhia? Vamos lá. Primeiro que essa recuperação, depois da queda de 20%, preciso lembrar da matemática aqui, né? Porque quando uma ação cai 20%, para ela voltar ao preço que ela estava antes, né, ela caiu os 20%, ela precisa subir 25%. Então, ela subiu, mas não a ponto de retornar ao antes dela cair, tá? Então, é um repique, inclusive técnico, é natural, né? A bolsa oscila para cima e para baixo, quando o ativo cai muito é normal subir, quando sobe demais é normal cair, tá? Então, é preciso se ater a esses pontos. Mas eu queria falar um pouco de Petro aqui, qual que era a nossa visão antes da fala do Bolsonaro, da mudança na presidência da companhia. A visão de longo prazo, minha sobre Petro, ela se baseava em alguns pilares, tá? Como, por exemplo, ela tinha um desconto frente às suas pares internacionais, a Chevron, ExxonMobil, PetroChina, por exemplo, tinha o fim da interferência estatal, né? Desde o Michel Temer, que ele colocou o Pedro Parente, a empresa, né, deixou de ter a interferência estatal, tinha uma política de preços alinhada com o padrão internacional, estava vendendo ativos, redução da dívida, e tudo isso levava ela para um pagamento, uma expectativa de retorno muito alta em dividendos a partir de 2022. E, além disso, a empresa contava com alguns ventos a favor dela, né, como, por exemplo, a recuperação dos preços do petróleo, que caíram bastante em 2020, né, e o preço do petróleo cotado em dólar, né, então o dólar também disparando, inclusive, ajudava a Petrobras nisso também. Então, um monte de fator que estava ajudando a companhia. Agora, a queda, claro que a queda de 20% me parece expressiva, tá? Tanto que o mercado se recuperou e eu ainda acho que tem, inclusive, espaço para recuperar um pouquinho mais no curto prazo. A empresa não deixou de existir da noite para o dia. Aparentemente, ali, as primeiras falas do general Silva e Luna têm sido de dar continuidade a esse processo, né, de venda de ativos, de foco no pré-sal, que a Petrobras estava fazendo, né, estava se desfazendo de um monte de ativos que eram non-core, né, que não tinha nada a ver com o business principal dela. Inclusive, a gente está gravando esse programa aqui na quarta-feira à noite, tá? Então, inclusive, a data principal, importante, porque vai sair o resultado do quarto trimestre de Petrobras, inclusive a expectativa é de bons números, né? Você que está vendo esse programa gravado já sabe o que aconteceu, se essa expectativa foi confirmada ou não, né? Mas até então era a expectativa de bons números, porque todo o cenário internacional vinha ajudando as empresas de petróleo a ter essa recuperação. Agora, o que mudou, né, desde a entrada ali, da canetada do presidente ali, mudando o presidente da Petrobras? Hoje a Petro é uma companhia
com o retorno da interferência estatal, claro que Bolsonaro não mexeu ali diretamente no preço do ajuste ali do combustível, mas colocou alguém, um general, que vai seguir a linha dele, né? Então, na minha opinião, é muito difícil falar que não é interferência, tá? Não cortou diretamente, mas tem a cabeça ali da Petrobras, alguém alinhado com o presidente. Então, assim, só vai acompanhar o preço da commodity internacional se for para baixo, né? Quando é para cima, não pode. Cuja governança corporativa ainda é um pouco nebulosa, porque a gente não sabe ainda, apesar das primeiras declarações, talvez ainda ok ali do Silva e Luna, dando continuidade, o que é bom para esse processo de venda de ativos, a gente não sabe efetivamente como que vai ser a condição do presidente, do Silva e Luna, e também, inclusive, se vai ter mudanças no Conselho de Administração. Na época do final de semana que Bolsonaro anunciou a mudança, o pessoal do Conselho, inclusive, estava ameaçando sair todo mundo, né, em apoio ao Castelo Branco. Depois o pessoal voltou atrás, viu que seria pior para a companhia se eles fizessem isso. Mesmo assim, não tira, né, a possibilidade de ter mudanças no Conselho de Administração, que é muito forte, né? Então, tudo isso coloca em xeque ali essa continuação da venda de ativos, da redução do endividamento. Pode continuar acontecendo isso? Pode, mas a grande questão aqui, a grande chave na minha tese é que o risco agora ficou muito alto, é binário, a gente não sabe o que pode vir, né? Então, a minha visão é que o risco de estar posicionado no longo prazo é muito grande, tá? Então, como vai e volta, esse é o mal da estatal, você sempre pode ter uma interferência do governo na companhia, para mim justifica de forma estrutural que sempre tenha esse desconto, né, em relação aos múltiplos, em relação às outras companhias, né? Então, para mim, no longo prazo, não faz mais sentido a Petro, mesmo chegando talvez no curto, ainda possa recuperar, porque a queda foi um pouco excessiva, mas aí eu que tinha uma visão otimista, construtiva, e de fato o Petro estava se recuperando bem, fazendo um bom trabalho. Agora eu decidi ficar um pouco de fora, acho que não vale a pena pagar para ver, o risco é muito alto. Murilo, e ainda, né, junto com a Petro, a Eletrobras passou também por um momento assim meio complicado, né, onde também tinha essa suspeita de interferência, mas deu tudo uma reviravolta também na semana, porque a MP da privatização, né, foi entregue nesta terça-feira ao Congresso, que deu um pouquinho de ânimo para o mercado, né? Como você está enxergando a situação da Eletrobras? Olha, as ações subiram bastante, né? Eu, inclusive, achava que era improvável que houvesse privatização, até porque o próprio CEO da Wilson Ferreira Júnior, ele saiu da da Eletrobras, né, para assumir a BR Distribuidora, falando publicamente que um dos motivos que ele saiu é porque a privatização tinha perdido tração. E aí, acho que o governo meio que entendeu o recado do mercado, né? Na segunda-feira, não só a Petro caiu mais de 20%, a Bolsa caiu 5%, né? Claro que muito puxado por Petro, mas foi um dia negativo de uma forma geral. E aí, na terça-feira, levaram a medida provisória, né, para o Congresso, levou para tanto deputados como para a Câmara do Senado. E o próprio presidente levou, né? Então, um sinal de que ele quer dar esse recado para o mercado. Agora, eu acho que existe bastante pé atrás. As ações dispararam, a expectativa de que talvez a Eletrobras vai ser privatizada, mas aí, quando a gente começa a olhar os detalhes da MP, não vai ser uma privatização integral completa, tá? O governo vai se desfazer de uma parte, mas ainda vai manter a tal da golden share, né? Então, ou seja, ele ainda tem espaço ali para interferir, sem falar que é um processo que demora 60 dias e pode ser prorrogado por mais 60, diz o Arthur Lira ali que ele já pretende votar nessa próxima semana, vamos ver se é verdade ou não, mas independentemente disso, a grande questão é que tem muito embate político por trás disso, não é só o fato de ter entregue a MP, que, enfim, agora vai ser privatizada, né? Pelo contrário, estão falando aí que a discussão política é tão forte que, na verdade, tem 50% de chance só de isso avançar para ir para frente. Tem um monte de... na Câmara, né, isso pode ser cortado em várias outras partes ali, a Câmara pode mudar totalmente essa MP, tá? Então, o buraco é um pouco mais embaixo. Eu acho que a Eletrobras também está barato, fazendo as nossas contas aqui hoje, né, a Eletrobras negocia ainda mais barato que a própria Copel, que é uma empresa que eu já falava que era barato. A Eletrobras, deixa eu abrir os números aqui de preço com valor patrimonial da Eletrobras,
a 0,67 vezes preço por valor patrimonial. Isso quer dizer que o valor da Eletrobras hoje vale menos do que a soma dos seus ativos e passivos juntos. Está muito barato, 0,67 vezes. A própria Copel, que já é barata, está 0,8. Né? Então, a Eletrobras tem espaço para dobrar, tá, de preço, sim, se a privatização avançar. Tá? Agora, de novo, repare que é um processo que pode demorar, essa privatização pode ser ajustada de um monte de forma negativa dentro da Câmara, né? Então, muito cuidado, né? Acho que tem oportunidade, mas não é nenhum tipo de ativo que eu, por exemplo, gosto, tá? Investir numa empresa que tem 50% da chance de dobrar de preço, mas se não avançar a privatização, vai cair muito ainda, tá? Então, muito pé atrás com a Eletrobras, muita gente gosta da empresa porque paga dividendos elevados, e eu já toquei nesse assunto em várias lives, em várias entrevistas que a gente dá por aí. Se for para investir em uma elétrica que paga dividendos elevados, eu prefiro muito mais a Taesa, que paga, um reloginho, uma das melhores pagadoras de dividendos na Bolsa, uma volatilidade muito menor, não tem, longe de ser esse sobe e desce, esse evento binário que é a Eletrobras, tá? Perfeito. Bom, Murilo, frente a todas essas mudanças, incertezas, né, em grandes estatais, eu acho que todos os investidores ficam com essa dúvida, né? Como que as outras estatais são impactadas e se ainda vale a pena investir em estatal? Olha, como eu disse, até semana passada eu ainda estava bem otimista com o Petro, né? Acho que o Banco do Brasil estava e ainda continua muito barato, mas eu vou pegar até uma fala aqui de um dos melhores gestores de investimentos do Brasil, da história do Brasil, né? Luiz Stuberger. Ele falou que um dos princípios dele é fugir das estatais, por uma questão básica, que elas não visam o lucro, né? Então ele falou, por que eu vou investir em uma empresa cujo objetivo é servir ao Estado? Né? Isso ele falou em meados de 2015. Então, hoje eu acabo tendo que concordar com ele, né? Realmente, a estatal tem sempre esse risco, né? O grande objetivo é servir ao Estado, e tem aquela provocação que a gente sempre gosta de fazer, né? Fale uma empresa aí estatal que funcione melhor que uma empresa privada, né? Claro que é importante ter educação, é importante ter saúde, é importante o Estado fornecer transporte, tem muita gente que não tem condição de ter nenhum desses três elementos, né? Mas realmente uma empresa privada, quase sempre, né? Eu não consigo pensar em nenhum caso que a empresa privada faça um serviço pior. É claro que, de novo, é importante olhar sempre o custo, né? Tem que ter o Estado ali para atender os mais necessitados, mas realmente essa é a situação. Por que eu vou investir em uma empresa dessas, tá? Então, eu entendo que no curto prazo talvez tenha algum potencial. Mesmo, então, assim, uma outra pergunta super importante, né? Tá, sempre falou tudo isso, mas eu quero continuar investindo em estatal. E aí, qual porcentagem da minha carteira que faz sentido eu estar exposto a esse tipo de empresas estatais, né? Porque as três vacas sagradas aqui do mercado brasileiro, aqui de estatais, são Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil. E aí, cada uma dessas três empresas são de um setor diferente. Então, em tese, você está diversificando na sua carteira, né? Você tem uma empresa de petróleo, uma outra de eletricidade, uma outra de sistema financeiro, bancário. Só que todas são unidas pela mesma característica, que são empresas estatais. Então, quando acontece alguma notícia para as estatais, negativa ou positiva, tudo se move na mesma direção, para cima ou para baixo. Então, por mais que você diversifique entre setores, ainda tem essa característica que une todas as três. Então, na minha visão, se você quiser ter estatal na carteira, né, e a questão de visão mesmo, é que para mim realmente não faz sentido no longo prazo, mas quem quiser ter estatal na carteira pode continuar tendo, né, é uma decisão que cada um tem que tomar por si próprio, né? Mas, na minha visão, 30%, somando todas as estatais na carteira, é muita coisa, seria o limite, o teto, o máximo que poderia ter, porque muito mais do que isso é muito risco, é muita exposição à estatal. Tá? Eu, pessoalmente, na minha carteira física, né, como investidor, eu não tenho mais estatal, na verdade nem tinha, antes disso tudo acontecer, já não tinha, né, e agora continuo sem ter, né, porque realmente a minha visão para longo prazo para as estatais aqui foi um pouco danificada com os eventos recentes. Então, Murilo, é 30% como limite da carteira em estatal para quem ainda, né, insistir em investir nessas companhias, né?
É isso, porque senão você acaba não diversificando. Eu dei um exemplo, né? Por mais que você diversifique entre setores diferentes, como é tudo estatal, se tiver uma notícia positiva ou negativa, ou vai tudo subir junto, ou vai tudo cair junto, né? Então, isso não é uma diversificação muito eficiente, tem que ter esse controle, tá? Na minha visão, 30% é o número assim, máximo possível. Mais do que isso é expor demais a esse setor. Murilo, e você citou aqui, né, das 3 vacas sagradas do Estado brasileiro, né, a Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, né, mas também, né, quando a gente olha para estatais, tem estatais que são menores, né, focadas em setores de energia, saneamento, que muitos investidores optam por aplicar nelas na busca de dividendos, né, temos, por exemplo, CEMIG, Copel, Sabesp, Sanepar e até a Copasa, né, entre este grupo. Essas companhias também podem sofrer os impactos, a repercussão de tudo que tem acontecido nesta semana? Pode, mas eu acho que já está no preço, tá? Eu acho que o mercado já reagiu tudo na segunda-feira. Alguns exemplos de interferência, de impactos mais fortes são, por exemplo, Copasa e CEMIG, por exemplo, em Minas Gerais, porque o próprio governador Romeu Zema ele foi eleito com essa pauta de querer privatizar essas duas companhias, esbarrou no Congresso Mineiro aqui, né? Que, enfim, é uma questão até legal, burocrática, para fazer essas companhias serem efetivamente privatizadas. A mesma coisa com o Sabesp, né? O Dória já falou que queria privatizar, mas não está avançando. A Sanepar menos, porque a Sanepar ninguém nunca falou que nunca foi o objetivo da Sanepar a privatização, né? Nunca foi um destaque, né? Então, Sanepar acho que menos. Falando das outras, Copel também, né? Copel é uma estatal ali do Paraná, inclusive tem o Copel na carteira de Small Caps, e aí Copel, na minha visão, também não muda tanto, não é um impacto tão forte, porque o driver, o gatilho de Copel nunca foi privatização, né? Eu nunca olhei, nunca fiz conta de projeção de preço de Copel, de dividendos, sei lá, esperando privatização. Isso não estava no meu radar, então não muda absolutamente nada. Copel é uma outra situação específica de interferência de Estado, inclusive, né? Porque ela lançou, fez várias mudanças, tá? Inclusive, ela quer migrar para o nível 2 de governança corporativa, ela vai transformar seus papéis ordinários e preferenciais em units, vai juntar tudo isso em um papel só, tem um código só, isso vai aumentar a liquidez dos ativos, só que aí veio o Estado do Paraná, que é o maior acionista da Copel, e falou que só vai liberar, né, para subir o nível 2 de governança se tiver um follow-on ali, uma oferta secundária e o BNDES se desfazer das suas ações também. Então, o Estado acabou interferindo de uma outra forma, tá? Não é essa interferência direta do governo, não, uma interferência direta do governo do Paraná, que aí acaba, enfim, atrasando a vida da Copel, porque agora subir para o nível 2 de governança corporativa está condicionada à vontade do Estado, à realização dessa oferta secundária, né? Então, é um outro tipo de interferência que também é ruim, mas não tem nada a ver com essa fala, essa mudança na Petrobras, as falas do Bolsonaro, tá? Então, o Copel tem essa questão, mas também não tem nada a ver com essa questão da interferência do Estado. Na minha visão, essas empresas estaduais, né, Copel, Sanepar, CEMIG, Copasa, mudou pouca coisa, tá? Porque o mercado já esperava ali que CEMIG, Copasa, realmente estava difícil de privatizar, o mercado já foi colocando isso no preço, né? Mas mesmo assim eu não continuo gostando dessas companhias, com exceção de Copel, porque Copel está fazendo uma série de melhorias, mas, enfim, essas empresas pagam muito dividendos, né? Copasa, Sanepar, a própria Copel paga dividendos bastante expressivos, mas, para mim, não basta só uma empresa pagar dividendos elevados, né? Eu gosto muito, na minha visão, como um investidor que gosta de dividendo, mas também tem que casar um pouco com o timing, né? Não adianta a empresa só pagar dividendo, mas o preço por ação vai ladeira abaixo, né? A empresa sofrendo de uma forma operacional. É bom sempre tentar casar os dois assuntos, né? A empresa paga dividendos, mas também está no bom timing, e essas empresas estaduais ali, como não vão ser privatizadas, né? Vão ficar sempre ali naquela, né? Não é uma empresa que vai dobrar a receita, que vai dobrar o pagamento de dividendos da noite para o dia, é uma empresa constante, né? E na minha visão, eu acho que tem outras oportunidades melhores.
E essa foi a análise fundamentalista do Murilo sobre as estatais. Ele falou bastante de Petrobras, Eletrobras e Sanepar. E agora, o Hugo Caroni traz a análise gráfica destas companhias. Fala, pessoal! Tarefa difícil para esse programa de hoje. Vocês pediram aí a referência com relação a Eletrobras, Petro e Sanepar. As três referências por gráfico, sendo já bem direto e objetivo, né? Não são referências boas, tá? Não adianta ficar enrolando, a gente vai mostrar mais ou menos o que a gente pode encontrar. Mas, no geral, eu evito o posicionamento nos ativos. Tem nada a ver, tá, com a questão de fundamento, tem nada a ver com a questão do governo, estritamente realmente a configuração gráfica. A que se consegue ainda sobressair um pouquinho é a referência da Eletrobras, que já está na tela, e fiz questão de traçar uma reta linear aí calculada já da ferramenta com 2 desvios padrão. Tentei buscar desde 1994, tá? Mas ela distorce a linha, não sei porque ela não consegue calcular dali. Então ela consegue calcular de mais ou menos 1997, 98 em diante. E é o feedback que eu sempre dou para os clientes, tá? Você tem uma reta que o ativo nos últimos anos acaba retornando essa faixa, tá? Faixa normal. E os 2 desvios. Eu tentei aplicar também, né, aqui 2,5 ou até mesmo 3 desvios. E ele também não permitiu, mas para a gente ter noção que bem ou mal o desvio padrão aí é um pouquinho mais extenso. Eu acho que deve ser mais ou menos 2,5 ou 3, tá? Talvez um pouco mais para 2,5. Então, em questão de upside dentro do comportamento do ativo desde 1994 para especificamente a Eletrobras ELET6, você não tem muita coisa, tá? Ela pode subir e tudo mais, pode mudar, né, futuramente a referência dessa inclinação, supondo para essa aqui, até seria possível, mas graficamente a gente não tenta prever, a gente trabalha dentro do comportamento que a gente tem de mercado e por enquanto é esse, né? Então, expectativa de oportunidade maior ou na própria linha de regressão ali, né, na reta linear, ou lá embaixo no desvio, aplicaria aí 2 desvios para mais, tá? Não só como está aí na tela, que é os 2 desvios. Agora é um pouquinho mais complicado esse APR. No caso, a mais líquida é a 11, tá? Não é que é ruim, mas é um ativo positivo, assim como a gente vê a Eletrobras evoluindo, pelo menos positivamente no longo prazo, tá? Mais diferente, a gente viu a Eletrobras sendo certinho, né? A reta, o desvio sendo respeitado, e aqui a gente não tem muito esse comportamento. Então, qualquer referência aí seria uma estimativa, e por enquanto o que a gente tem com tomada aqui de decisão com relação aos topos anteriores e puxando essa mesma reta, vai dar um pouquinho abaixo aqui, ó. A gente vai estar passando mais ou menos nessa faixa agora e dobrando essa referência vai dar mais ou menos na região aqui da 2015, 2016. Então assim, a gente está mais ou menos no padrão de 2018, fim de 2018 para 2019. É uma faixa, sim, né, de possível oportunidade, mas sabendo que se ela não sustentar por aí, você tem uma bem mais abaixo, quase metade do valor atual, que o fechamento é em 19,79. A gente está falando alguma coisa perto dos R$11, tá? E a pior de todas, para quem me acompanha já faz mais tempo, sabe que eu não gosto desse ativo, não é pela empresa, tá? Nada a ver com isso. Ele já foi um ativo de ótima tendência de alta, então a gente acompanhava, era bom, tendo uma força compradora, né, tá se posicionando comprado no ativo, mas a gente já está falando de um ativo que há mais de 10 anos, né, pré-crise de 2008, ele gerou um topo, a gente por enquanto nunca mais voltou nesse nível, a gente tem a referência da crise anterior, crise de 2008, a gente já trabalhou 2 vezes, né, na crise atual abaixo da crise de 2008 e por um longo período aqui, por conta do petróleo, abaixo também da crise anterior, né? Então, ela tem sim uma configuração de longo prazo que pode ajudar, que é chamado de OCOI, né, ombro, cabeça, ombro invertido, e o rompimento da região da neckline, que é essa faixa aqui, ó, tá? Foi respeitada mês passado, certinho, ó. Deixar só ela aqui para ficar fácil para vocês, ó.
bateu certinho resistência, né, uma região onde tem mais vendedor do que comprador e foi pressionado novamente. Então a gente precisa superar essa região numa visão longa, tá? No curto prazo, o papel já tinha falado, ele foi pressionado. No dia seguinte ele veio testar a média 200, a gente já tinha alertado que era uma região de resistência complicada, né? E o papel já volta a ser pressionado. Para quem acompanha a gente na sala ao vivo, nos Passo Traders Invest, a gente chegou a operar aqui a referência no intraday, deu 2,5%. Como ele fraquejou no final do dia, preferi com o restante, né, que a gente botou parte no bolso, o restante preferi optar por sair fora. Alguns clientes até continuaram posicionados e no dia seguinte, né, já estava alertando com relação a essa região de resistência, tá? Um bom final aí de domingo para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Forte abraço, pessoal. Muito obrigada, Hugo, pela sua participação no Analistas em Ação. E agora, o momento mais importante, as perguntas de vocês. Murilo, e agora vamos às perguntas dos internautas, né? O Carlos Júnior mandou uma pergunta sobre a Sanepar. Ele quer saber o que está acontecendo com a ação. A Sanepar já tem várias semanas que está sofrendo bastante, tá? E é um conjunto de um alinhamento de estrelas reverso ali, né? Está sofrendo bastante por uma crise hídrica que teve ali no estado do Paraná, essa é a primeira coisa, e não está no controle dela, né? É coisa da natureza isso, mas atrapalha, né? Crise hídrica. Segunda coisa, e aí sim, é uma quebra de braço com a AGEPAR, que é a empresa ali que é responsável pela revisão tarifária, várias discussões ali, mas resumindo, né, uma revisão tarifária abaixo do esperado, o mercado se decepcionou com isso, e agora também essa desconfiança geral do mercado com as estatais, tá? Mas aí eu acho que menos, tá? Porque, de novo, o Sanepar nunca foi uma das empresas mais cotadas a ser privatizadas, mas minha visão sobre o case vai voltar, a empresa paga dividendo, a questão da crise hídrica vai ser resolvida, a questão da revisão tarifária, claro que atrapalha no curto e médio prazo, mas eventualmente vai ser resolvida essa questão e a empresa, né, vai voltar à sua vida operacional normal. Só que tem que ter paciência, tá? O investidor de Sanepar, eu não tenho na minha carteira, né? De novo, eu acho que o timing não é bom, acho que a empresa ainda está sofrendo, ainda vai ter quebra de braço com a AGEPAR em questão da revisão tarifária, mas o investidor que está comprado em Sanepar vai ter que ter paciência. Na minha visão, volta o ativo, o preço de Sanepar, né, de SAPR11, vai voltar ali ao patamar que estava antes disso tudo acontecer, só que vai demorar um ano e meio, 2. Enquanto isso, a empresa vai continuar pagando ali os seus dividendos, mas aí, né, o investidor tem que exercitar a famosa paciência ali no caso de Sanepar. Então, ao conjunto desses três elementos, a empresa não acabou, né, mas esses três elementos ali estão atrapalhando a vida da Sanepar nas últimas semanas. E nesta semana também, Murilo, teve umas movimentações no varejo, né? Então, o internauta, o Railson Maciel, ele questiona, né, sobre a Via Varejo e a Magazine Luiza. Estas companhias têm possibilidade de expandir seus negócios para outros países, como a Amazon? Não faz nem sentido que isso acontecesse no caso de Via Varejo e Magazine Luiza, porque o Brasil, e eu nunca ouvi falar dessas duas companhias, Via Varejo e Magazine Luiza, falando de planos para expandir internacionalmente. Tá? Se tiver falado, eu realmente não vi. E para mim não faz sentido que eles vão, tá, para a América Latina, por exemplo. Porque o Brasil é um dos maiores mercados consumidores do mundo, inclusive, não é só da América Latina, não. A própria Amazon e o Mercado Livre é argentino, né? Estão cada vez mais fortes aqui no Brasil também. Está todo mundo de olho aqui. Então, por que eu, Via Varejo, Magazine Luiza, vou me preocupar em expandir para fora do Brasil, sendo que é o próprio Brasil aqui que é o grande suprassumo, né? É o grande queridinho, a Amazon está entrando cada vez mais forte, o Mercado Livre está entrando cada vez mais forte. Então, para mim, faz muito mais sentido defender o território brasileiro e dominar o território brasileiro. Se alguma dessas empresas dominar efetivamente o Brasil, vai valer muito mais do que está valendo hoje. Tá? Inclusive a Magazine Luiza, que muitos acham que está caro, mas é porque é justamente essa a expectativa. O mercado está vendo a Magazine Luiza crescer cada vez mais e tem
essa expectativa cada vez mais forte de que ela seja a nossa Amazon brasileira. Claro que é uma disputa muito boa, a Amazon tem um dinheiro quase infinito para crescer, né, Brasil afora, só que a grande realidade é que quem está no Brasil há mais tempo e conhece o interior brasileiro, conhece a malha logística do Brasil com detalhe, é a Magazine Luiza. A Amazon ainda está chegando com calma, a Amazon está focada ali só nos grandes centros, né, no sul, no sudeste, mas claro que ela consegue entregar lá em cima também, né, no norte, nordeste, mas é menos, tá? Via varejo faz menos sentido ainda, porque pelo menos a Magazine Luiza hoje vende mais online do que no físico. Então, ela poderia tentar expandir para a América Latina, mas Via Varejo ela precisa fazer o dever de casa dela ainda primeiro. Ela precisa consertar as lojas físicas dela, fazer vender cada vez mais, aumentar a integração do online com o offline, vender cada vez mais online. Via Varejo está um passo ou dois atrás de Magazine Luiza. Então, para mim, isso não faz sentido. E eu concordo com as empresas, o posicionamento delas, tem que focar no Brasil, defender o Brasil, que eu acho que quem dominar esse território tupiniquim nosso aqui vai dobrar, triplicar de valor de mercado facilmente. É isso aí, Murilo. Bom, a gente já está chegando ao final do programa, né? E foi uma semana realmente com muita coisa acontecendo, né? A gente falou aqui de estatais, mas também teve novidades no varejo, né? Então, eu queria entender as suas considerações finais, né? Para quem está aqui nos acompanhando. Minha consideração final aqui é que, primeiro, diversificação continua se mostrando cada vez mais importante, né? Esses eventos assim nos mostram que concentrar demais em um ativo não vale a pena, mesmo que seja uma estatal que aparentemente esteja muito barata, você não sabe, né? É imprevisível saber quando que o governo vai voltar a interferir numa estatal. Então, por mais que esteja barato, por mais que você ainda continue gostando de Petro, Eletrobras, Banco do Brasil, e realmente eu acredito que estão muito baratos, mas é importante diversificar, né? E minha visão como analista, como investidor também, né? Se a minha visão de longo prazo muda em relação a esses ativos, a estatais, por exemplo, e mudou, né? Então, para mim, não faz sentido manter elas no curto prazo, né? No médio prazo, sendo que a minha visão é sempre de médio e longo. Então, para que eu vou manter algo que eu já não acredito no longo, né? Porque talvez essa seja uma dúvida muito comum de gente que tinha essas ações, viu as estatais caírem bastante, não sabia direito o que fazer, com medo, né, no meio do furacão, isso tudo caindo, mas na minha visão é essa, se a sua visão de longo prazo mudou, vender o ativo, ajustar a carteira e seguir para a próxima, tá? A gente comentou aqui sobre as empresas de varejo eletrônico, eu continuo gostando bastante, tá, dessas ações aí, Magazine Luiza principalmente, né, você pode investir em Amazon, Mercado Livre, através dos BDRs, tá? Dá uma olhada aqui nas nossas carteiras recomendadas, a top 10, né, do Zé Falcão tem a Magazine Luiza na carteira, né? Infelizmente não tem nenhuma small cap no setor de varejo eletrônico, né? Mas dá uma olhada, a diversificação continua sendo muito importante. Muito obrigada, Murilo, pela sua participação no Analistas em Ação. Obrigado, Caterina, e obrigado, ouvintes. Voltamos na semana que vem para possivelmente comentar sobre algumas mudanças ou não nas carteiras recomendadas nossas aqui da Exinvest. Até a próxima. E obrigada, pessoal. Até a próxima.